Pessoal, eu me chamo Carol Borges e este é mais um episódio do Bem Aí Pode. Sim, o conhecimento está bem aí. Dia de sol, dia de chuva, diretamente da Ilha do Amor, São Luís do Maranhão. E hoje eu tô aqui para falar sobre um tema que vem sendo muito discutido dentro do projeto Janelas de Oportunidade, projeto qual eu sou coordenadora hoje, que é Território Criativo. Então a gente vai falar sobre criatividade basicamente, tá? É muito interessante falar sobre isso porque desde que eu fui convidada pela Fundação JPA para fazer também um trabalho, né, estar à frente do projeto Janelas de Oportunidade, que é para trabalhar o desenvolvimento de jovens de 14 a 24 anos, no sentido de trazer melhorias para o mercado de trabalho, para preparar essas pessoas para se tornarem cada vez mais pessoas cidadãs que possam falar sobre seus direitos. Esse tema de trazer a criatividade ou potencializar a criatividade dentro do território foi sempre muito bem discutido. E por isso que vem essa ambição, né? Poxa, mas o que é um território criativo? De onde vem essa ambição? A primeira vez que eu fui até a macro-região da cidade operária também para fazer um projeto específico, eu fiquei já impressionada, né? Eu conheci a Fundação JPA, principalmente a Escola Maria José de Aragão, em uma facilitação de uma jornada criativa para o coletivo Menina Cidadã ainda, lá em junho do ano passado, né? Junho de 2022. E eu percebi o quanto aquele território ele já pulsava algo diferente. Então, depois da jornada, eu comecei a ver como os jovens eram mobilizados para aquilo, né, engajados com a transformação da comunidade, com a cultura, com a arte. E depois de um tempo, fui convidada também para fazer parte da coordenação do projeto Janelas de Oportunidade, para a gente trabalhar aí durante um ano inteiro com projetos, com ações, com eventos, com atividades que pudesse atuar na formação desses jovens. E aí vieram várias ideias, né, de como a gente poderia potencializar aquele território, né, as características que aquele território tem, então em algo mais pulsante, em algo mais vivo. Então no início desse ano a pauta Território Criativo começou a entrar em todas as nossas reuniões semanais, né? E aí, o que vocês podem estar perguntando? Tá, Carol, mas o que é um território criativo? Como é que eu sei que o meu território, o local em que eu faço parte, ele tem essa parte da criatividade, né? Para mim, tá? É uma opinião aqui muito, muito pessoal mesmo. O território criativo, ele tem expressões culturais, ele tem arte, ele tem música, ele tem dança, ele tem empreendedores da economia criativa, que nada mais do que empreendedores que estão ali no conjunto de atividades e ações relacionadas à cultura, à tecnologia, à criatividade, que geram receita e geram impacto também dentro da economia. Então, obviamente, ter todas essas estruturas permitem que cada vez mais movimentos possam prosperar, possam gerar vários frutos. E é isso que um território criativo ele se propõe a fazer. Ele se propõe a ser aquele jardim em que a gente vai cuidar dele para que ele possa dar bons frutos, né? De pessoas que possam atuar em diversas áreas, empreendedores, artistas, estudantes, enfim, pessoas que vão trazer e elevar a criatividade para um outro nível, né? Então a gente pensou, poxa, como é que a gente pode transformar então a macro-região da cidade operária, né, em um território criativo? E aqui eu já vou dizer para vocês, gente, que não tem uma pergunta, não tem uma resposta muito certa não, tá? A gente vai lidar com isso e a gente vai construindo com o decorrer do tempo. Por quê? Porque a gente está buscando ainda fazer isso dentro do território, né? Para que a gente possa potencializar, para que a gente possa conectar a diversas atividades que a gente já tem lá. O território, a macro-região da cidade operária, é um território riquíssimo de cultura, riquíssimo de criatividade, de arte, de música, de dança. É algo que já pulsa e já é característica daquele espaço, daquele lugar, daquele ambiente. O nosso objetivo estar lá é para a gente potencializar, é para a gente trazer isso para que as pessoas consigam enxergar todo o potencial que a gente tem lá dentro, né? E aí, por isso que a gente está construindo um plano também, né? E o primeiro passo foi testando esse modelo de jornada criativa também com o coletivo Menina Cidadã, em que a gente reúne ali um grupo de pessoas
para a gente propor com metodologias ativas de inovação também, e de design, para a gente pensar em soluções que a gente possa trazer para dentro do território, de uma maneira mais criativa, de uma maneira mais inovadora, sem aquele processo engessado, mas um processo que a gente entende quais são as principais necessidades das pessoas, o que elas de fato querem, para que a gente possa desenvolver. Então a gente começou primeiro com esse experimento de jornadas, né? Hoje esse ano a gente vem, junto com Janelas de Oportunidade, envolvendo outros temas relacionados a empreendedorismo feminino, a inovação social, empreendedorismo digital, focado justamente aos jovens e às pessoas empreendedoras, para que a gente possa trazer a criatividade também para dentro das escolas, para dentro dos negócios. Porque a gente sabe que, ao lidar com esses temas, a gente consegue construir novas perspectivas para aquele território. Imagina você, se aquela pessoa empreendedora ali, artesã, por exemplo, sabe como divulgar o negócio dela dentro de uma rede social, dentro dos canais digitais, o quanto isso pode gerar de mudança para ela, para a família dela, mas também para todo o território, em que o negócio dela vai crescer, e que outras pessoas vão poder se envolver com o negócio dela. Então, é isso que a gente está pautando. E, além disso, a gente está começando... foi, assim, audacioso nesse ano de estar também participando do Dia Mundial da Criatividade, para colocar o território, de fato, no mapa de cidades criativas aqui no Brasil e no mundo. Saiu há pouquinho tempo atrás, tá, gente? Uma pesquisa que coloca São Luís como a segunda cidade mais empreendedora do Nordeste. Então, o que isso significa? Significa dizer que a gente tem um alto potencial, pessoas que são criativas, pessoas que são empreendedoras, e que, se a gente conseguir dar voz a elas, a gente consegue ir para um outro sentido, né? Para um outro patamar, como a gente fala. Então, uma coisa que eu queria trazer para vocês se você quer desenvolver o território criativo, começa pensando em ações, começa pensando quem são as pessoas do teu território que já desenvolvem algum trabalho relacionado à cultura, à arte, à dança, à música, que você possa se conectar para pensar em ações para essas pessoas, né? E, nesse caso, a gente está começando aí com o Dia Mundial da Criatividade por um fato de estar vinculado a um movimento que é global, né? Para quem não conhece, gente, o Dia Mundial da Criatividade é o maior festival colaborativo de criatividade ali do mundo, né? Que vai estar acontecendo em São Luís. Então, em 2017, a ONU estabeleceu isso, o dia 21 de abril, como o Dia Mundial da Criatividade e da Inovação. E, só para vocês terem uma ideia, que esse ano o movimento vai acontecer em 100 cidades do Brasil, né, e mais de 30 cidades no mundo. Então, imagina o quão poderoso é você trazer isso para dentro da sua cidade, para dentro do seu território. Junto com o Janelas de Oportunidades e a Fundação JPA, a gente está pensando em ações para esses dias, né? Vão acontecer no dia 20, 21 e 22 esse ano, para que a gente possa trazer jovens, para que a gente possa trazer empreendedores e para falar sobre temas: inovação, aprendizagem, diversidade, sustentabilidade. Então, a gente quer criar esse território criativo, e a gente está começando a plantar as primeiras ações, tá? E para esses dias a gente pensou assim numa programação super especial que vocês vão poder acompanhar nas nossas redes, também vão poder participar. Quem tiver aí interessado em saber vai poder participar. A gente vai ter uma jornada criativa para falar sobre empreendedorismo digital. Então, os jovens vão conhecer um pouco das tecnologias que são utilizadas hoje para desenvolver soluções, para a gente desenvolver, quem sabe, aplicativos, sites e plataformas, numa imersão que a gente está planejando. A gente vai ter um evento focado em empreendedorismo feminino, para que as mulheres possam melhorar cada vez mais o seu negócio, para que elas possam ter a oportunidade de se capacitar, de entender como o negócio delas tem potencial de crescimento. E a gente também vai ter uma feira criativa assim, super legal para reunir toda a macro-região da cidade operária, para que a gente possa trazer
cultura, arte, dança, música, gastronomia, empreendedorismo. Então a gente quer fazer assim um dia muito legal para todo o território, para que a gente possa reunir essas pessoas e elas possam ver, né, o quanto esse território, a macro-região da cidade operária, tem o potencial para se tornar extremamente criativo e já tem gente fazendo isso. Então, para a gente vai ser um prazer estar com essa programação também para o Dia Mundial da Criatividade, para que a gente possa começar a pensar sobre isso, né? Começar a ver que a criatividade ela não é um processo que só algumas pessoas têm o dom, né? Acho que a gente sempre fala sobre isso e a gente sempre toca no assunto de o quanto a gente desaprende a ser criativo com o tempo. E com esses movimentos que a gente está pensando de colocar a macro-região da cidade operária como território criativo, uma característica positiva ao território, que por muitas das vezes é lembrado por algo negativo, é justamente isso. É mudar a visão que as pessoas têm sobre aquele ambiente, aquele espaço, aquelas pessoas. E sim dizer que a gente pode incentivar a criatividade e que as pessoas elas podem ser criativas a partir do momento em que elas entendem o que é, o que elas podem fazer e como elas podem fazer isso. Então a gente está pensando nessa questão do território criativo, trazendo atividades, ações e um planejamento assim bastante especial, de forma específica também para o Dia Mundial da Criatividade, mas de continuar falando sobre esse tema para todas as outras pessoas, né? Então a gente quer que essa palavra assim se dissemine. Então você que está ouvindo esse podcast, dá uma pesquisada, vê o que é o Dia Mundial da Criatividade e se você sentiu interesse, poxa, que tal já pensar em algumas ações para dentro da sua comunidade, para dentro do seu território, voltado para isso, talvez começar pelas escolas, começar com os professores, com os alunos, enfim, o ambiente que você está inserido, né, de uma certa forma, puxar esse tema para que a gente possa construir e criar cada vez mais territórios que sejam inovadores, territórios que sejam criativos. Aqui dentro da Fundação JPA, através do projeto Janelas de Oportunidade, que tem a parceria com o Unicef, a gente está pensando nessas ações, para que os jovens que a gente atua e os empreendedores que estão também dentro do nosso território, eles possam ter essa visão e a gente ajudar eles a construírem isso de uma forma bastante prazerosa, né? Bastante bonita também, e a gente possa colher muitos resultados interessantes. E eu quero dizer para vocês, para que vocês possam ficar ligados, tá? Na rede social da Fundação JPA, @FundaçãoJPA, para saber mais sobre o Dia Mundial da Criatividade. E que a gente possa, todo mundo, pensar nessa ideia, né? O que é um território criativo? Como é que a gente pode trazer isso para os outros ambientes? Se a gente pensa dessa forma, talvez daqui a algum tempo o Brasil como um todo tenha comunidades cada vez mais criativas que a gente possa pensar juntos, tá, gente? É isso. Esse foi o nosso podcast, uma realização do Instituto Formação, com a produção do Lucas Carvalho e da Incubadora de Artes e Mídias e Tecnologia. Não esqueçam, muito importante que vocês se inscrevam no nosso canal do YouTube e estejam sempre conectados com a gente, tá? Para vocês acompanharem todos os episódios que vão sair daqui para frente. Tchau, tchau, pessoal!